Petrobras solta os resultados do terceiro trimestre de 2023 com uma queda significativa nos lucros e a gente vai aqui discutir, será que isso vai influenciar nos dividendos que a empresa vai distribuir no futuro? Será que Petrobras vai continuar sendo a maior pagadora de dividendo da nossa bolsa? Se você quer saber tudo sobre o balanço da Petrobras, fica com a gente até o final desse vídeo. E se você curtir, você dá um like, você comenta se você gosta, se você investe na Petrobras, qual é a sua estratégia em relação à Petrobras. E se você curtir esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal do Seu Mordomo Financeiro e marca o sininho. Também não esquece de ir lá na comunidade Seu Mordomo Financeiro para você saber tudo sobre investimento, bater papo numa comunidade de verdade, onde a gente se ajuda e tira dúvidas o tempo todo. Bem, falando aqui da nossa queridona Petrobras, o que será que a Petrobras trouxe de bom para a gente? Primeira coisa, Petrobras, 70 anos aí, ó, terceiro trimestre, o resumo dos principais tópicos do terceiro trimestre. A primeira informação já é preocupante, o lucro líquido na comparação anual. A Petrobras registrou um lucro líquido de 26,6 bilhões no terceiro trimestre, o que representa uma queda significativa de 42,2%, uma queda gigante, em comparação ao ano passado. Esse resultado foi inferior ao lucro de 46 bilhões reportado no terceiro trimestre de 2022. Então, olha aqui, ó. Vou aumentar aqui um pouquinho. Ó. Vejam, a empresa tem um lucro líquido aqui, ó, de 26,6, que é 42% abaixo dos 46. É até um pouquinho abaixo do mês passado, trimestre passado, de junho para julho, na verdade, que era 28. Agora, quando a gente compara o anualizado, na verdade, os 9 primeiros meses do ano, a gente está vendo que era 144 bilhões, foi para 93 bilhões, caiu 35%. Então, em todos os números aqui, a queda do lucro é bem preocupante. Já em termos de receita, a gente vai falar daqui a pouco, ó, caiu bem em relação ao ano passado, mas em relação a esse mesmo ano, ao trimestre passado, até deu uma subida. E a gente vai ver que isso é combinação do quê? É combinação do preço do dólar pelo barril de petróleo. Ficou um pouquinho maior o barril de petróleo, um pouquinho menor o dólar, acabou compensando. Ano passado, dólar a 5,25, dólar médio, e o barril de petróleo a 100. Mesma coisa aqui nos 9 meses. Né? O que está variando aqui é principalmente dólar e barril de petróleo. A Petrobras, assim como Prio e outras empresas de petróleo, não conseguem fugir disso. Então, isso é preocupante, porque nós temos hoje, eu vou botar aqui, ó, o petróleo está subindo e indo para 81,67. Na média, a gente teve uns meses aí que foi mais alto, por causa do início da guerra. Talvez estejamos mais para o petróleo a 86, com o dólar 4,88, do que ao trimestre passado. Então, talvez Petrobras consiga continuar mais ou menos com esse lucro de 26 aí, que é bem abaixo do que ela vinha entregando antes, mas não é um lucro ruim de todo. É uma margem bacana, é um lucro bacana, ali 20% de retorno, ainda é bacana, de margem aqui, né? Vamos ver aqui os outros números, eu vou falar aqui um pouco dele, fluxo de caixa. Veja que quando você compara com o mesmo período do ano passado, pessoal, aí praticamente tudo queda, tudo queda. Quando você compara com o trimestre passado, já tem uns números bacanas aqui de EBITDA aumentado, fluxo de caixa também aumentou, então a Petrobras não está de todo ruim, tá bom? Em relação ao retorno, caiu em todos os comparativos, o que é bem ruim. O ROCE, que é o retorno sobre o capital empregado, 11,5. Quando a gente fala da receita, a receita da Petrobras também deu uma queda boa de 170 para 124 e de 482 para 377, e isso é, sim, preocupante. Não tivemos grandes variações aqui nas despesas como um todo, então acabou ficando mais voltado para a quantidade de receita que ela conseguiu gerar, porque de resto, olhando aqui, está bem proporcional, alguma correção monetária que atrapalhando em alguns bilhões apenas, que para a Petrobras é pouco, mas é muita coisa. Então a gente não vê nenhuma preocupação com despesas e com custos. O que está acontecendo mesmo é que a receita acabou aumentando aqui um pouco, mas os custos acabaram, principalmente esse custo de variação monetária, atrapalhando o resultado final. Então a Petrobras, em termos de comparação com o trimestre anterior, ainda está muito parecido. O problema é o ano passado. Outros fatores importantes, a queda dos lucros e receita foi atribuída principalmente à desvalorização do real frente ao dólar e a redução dos preços do barril de petróleo e Brent e a diminuição das margens dos derivativos no mercado internacional, isso principalmente em relação ao ano passado. Veja, em relação ao diesel,
a empresa tem a maior receita em diesel, e em relação ao diesel, do ano passado caiu 34%, mas subiu em relação a esse ano. Já a gasolina caiu em relação aos 2 períodos, o gás liquefeito também em relação aos 2 períodos, o restante é a mesma coisa. Caiu em relação ao ano passado, mas está subindo um pouquinho em relação a esse ano. Então, nós temos aqui um aumento de 3,7 em relação ao trimestre passado, mas uma diminuição de 31,9 em relação ao ano passado. E aí todas as contas aqui sendo feitas de novo. Dívida e investimentos. A dívida líquida da Petrobras foi reportada em 43,7, um aumento de 3,7. Então, 43,7, 3,7 aumento, ainda é abaixo dos 65 bilhões. Lembrando que a política da Petrobras, voltando aqui, a política da Petrobras é distribuir dividendos, 45% do caixa, se tiver até 65 bilhões em dívida, ela está bem abaixo aqui, a dívida bruta 60, a dívida líquida 43. Então, isso aqui ainda está bem tranquilo. O investimento da empresa no terceiro trimestre de 2023 subiu 59% em comparação com o mesmo período. Isso é uma coisa boa, não vai no resultado direto, porque vai como investimento, depois vai ser uma depreciação maior, mas diretamente não aparece. Mas veja que ela tem aqui um aumento significativo de 59% desse investimento aqui do ano passado para esse aqui, em relação ao trimestre passado, um aumento pequeno, mas em relação aos 9 meses, 47% de aumento, de 6 para quase 9, o que é bastante coisa. E aí, o mais importante, é a hora que todo mundo espera, né? Petrobras, a grande pagadora de dividendos da Bolsa, será que ela vai continuar, mesmo com tudo isso? A gente vai ver que existe uma diferença gigantesca, olhando aqui já embaixo, do dividendo que a Petrobras pagou nos primeiros meses do ano passado, 173, só no terceiro trimestre do ano passado, 111 para os dividendos que ela vai distribuir agora, de 23. É uma diferença, assim, quase 80% de queda nos dividendos. Então, quem achou que era aquilo lá já não é mais. Esse dividendo aqui já subiu no mapa, no geral. A gente já meio que passou o terceiro trimestre inteiro. Então, o dividend da Petrobras chegou a ser quase 50%, por causa desse dividendo gigantesco aqui. Quando a gente olha aqui no Status Invest, por exemplo, a gente vê que houve sim lá em setembro, novembro do ano passado, aqui a gente está falando de setembro, agosto do ano passado, houve um dividendo gigantesco aqui e depois ainda tivemos mais dividendos no geral. Agora a gente está tendo dividendos mais miudinhos, tá vendo como é que eles ficaram menorzinhos? O dividendo agora anunciado, do que vai ser pago no dia 21/11, ou data conta dia 21/11, pago só no ano que vem. E é outra coisa que eu não gosto na Petrobras, essa coisa de você fica ali 3 meses, 4 meses sem dinheiro para poder comprar a própria Petrobras para receber dividendo. Olha como é que ele é bem mais magrinho. E isso está refletindo aqui. Dividendo muito menor nos 9 primeiros meses. Ela vai pagar 17,5 bilhões de dividendos, juros sobre capital próprio, seguindo a nova política que prevê 45% do fluxo de caixa quando chega até os 65 bilhões de dívida. O valor a ser pago, 1,34 em ação ordinária preferencial, em 2 parcelas, sendo a primeira 0,67 na ordinária preferencial e a segunda 0,67 ordinária e preferencial. Data de corte, 21 de novembro, que a gente viu no Status Invest agora. Para os detentores de ações da Petrobras, vai ser realizado no final de 20 de fevereiro e 20 de março, como a gente também viu aqui no Status Invest. Dividendos de 0,24 por ação, e juros sobre capital próprio de 0,42 na primeira parcela, e na segunda parcela tudo em forma de dividendo. Lembrando que juros sobre capital próprio tem o desconto direto do imposto de renda. E aqui então está o dividendo. Muito importante, quando a gente fala de Petrobras, ele alcança esse resultado em meio à recente proposta da administração de mudar alguns pontos no estatuto social da empresa, que causou polêmica e fizeram as ações da estatal terem fortes quedas nas últimas semanas. A proposta de alteração será votada em Assembleia Geral para o dia 30 de novembro, daqui a mais ou menos 20 dias. Essa mudança, entre as mudanças que estão sendo votadas nesse dia e trouxeram preocupação, estão a criação de uma reserva de remuneração do capital e a exclusão de restrições para indicar administradores que têm ocupado cargos públicos como previsto na lei das estatais. Então, querem mudar, querem colocar, aí a gente vai ter que falar, né? Querem colocar os peixes de volta, tudo aquilo que a gente já viu e que realmente não foi um negócio legal acontecer com a Petrobras, querem voltar. E isso é preocupante.
tem que ser cargo técnico e não cargo político, porque senão daqui a pouco a gente está tendo problema com a Petrobras de novo, e é por isso que o preço da Petrobras não deslancha. Enquanto a gente não souber quais são as reais intenções de namoro do governo novo com a Petrobras, vai ficar nessa ladainha de ida e volta. Voltando aqui para o nosso assunto, Petrobras, aqui olhando no investidor 10, 26% de dividend yield, ainda é uma das maiores pagadoras de dividendos, se não for a maior da nossa bolsa. Vai cada vez mais diminuir isso aqui, porque ela está pagando menos dividendo agora. Uma valorização de 75% só nos últimos 12 meses. Pessoal. Fantástica essa valorização. Mas olha que interessante. Você teria, em 2 anos na Petrobras, tido um ganho real, acima da inflação, maior do que se você tivesse há 10 anos na Petrobras. Aí você fala, nossa, a Petrobras é muito boa, é maravilhosa. Sim, nos últimos 2 anos. Porque daqui para trás, 8 anos para trás, quanto você ganhou real acima da inflação na Petrobras? 0. Então você passou, que não tem nada de errado, 8 anos com uma empresa que mal cobriu a inflação na sua cotação. Isso já desconta dividendo e tudo, tá? Que você pergunta, pelo menos deveria descontar, que eu espero que os Estados esteja fazendo, ou o investidor esteja fazendo certo, que às vezes eles erram. Com isso, você teria uma empresa durante 8 anos, passando por Dilma, por um monte de coisa que você sabe que aconteceu, sem ganhar um centavo real, para agora sim, em 2 anos, tirar todo o seu atraso e todo o seu prejuízo, e aí estar na sua carteira com a ação que mais pagou dividendo nos últimos meses e anos. Lembre-se disso. Preço sobre lucro da empresa, ridículo, 3,32, só que já esteve 1,70. Era ridículo uma empresa como a Petrobras está custando 1,70 de preço sobre lucro, já dobrou praticamente, ainda continua muito barata se a empresa continuar eficiente. Um ROI de 35% significa que ela pode crescer muito se ela retiver dividendo, mas ela prefere distribuir mais. A gente vai ver como é que vai continuar a política. E um crescimento de lucro aqui de 38%, altíssimo, de receita 8,92%. Eu prefiro esse crescimento aqui do que esse, porque esse aqui a Petrobras chegou a dar prejuízo, até pouco tempo nem apareceria esse número aqui, porque de prejuízo para lucro não teria um crescimento percentual válido. Isso é muito importante. Olha aqui, isso aqui é fantástico. Olha o que ela distribui dividendo até 2020, nada praticamente, só que 2014 um pouquinho, e agora vem distribuir tudo isso, e aí a pessoa levanta a mão e fala, olha, eu tenho a Petrobras, a melhor empresa do planeta, e não é assim que funciona. Ela hoje está muito boa, assim como muitas empresas de commodity em 2020, 2021 estiveram lá muito boas, e a galera acha que isso vai durar para sempre, agora está começando a ver que não é assim. Por enquanto, Petrobras da Massa, uma empresa que tem aí bastante coisa para poder oferecer para a galera. Aqui acho que nem está os novos dividendos ainda. Ah, não, que eu fui para trás aqui ou não? Não, aqui não está o novo dividendo que serão pagos ainda computados, mas daqui a pouco eles colocam aqui, tá? Não deu tempo ainda. O pessoal do investidor 10 está meio atrasado. Petrobras, comparando com seus pares, é a mais barata, tem o maior ROI, tem o maior dividendo e disparado o maior valor de mercado, só perde margem líquida para a Prio, mas no geral, uma excelente empresa como um todo. Subiu nos últimos 5 anos muito mais do que Ibovespa, nos últimos 10 anos também muito mais do que Ibovespa. Então, se eu estou falando que a Petrobras nos últimos 10 anos não rendeu tanto quanto a gente gostaria, quem dirá o nosso querido Ibovespa, que foi pior ainda. E legal aqui, ó, free float de 63%, nível 2 não é novo mercado, é claro, tem o NPN. E aqui, ó, o preço segue o lucro, porém na Petrobras, por causa de tanto escândalo, quanta coisa doida que acontece, que pandemia, por exemplo, o preço do petróleo despencou, chegou a cair, não está um negócio nada simétrico aqui, não está o preço seguindo o lucro, não. Está até fazendo umas cruzinhas aqui de vez em quando, porque Petrobras, infelizmente, tem muita coisa envolvida, além do seu lucro. Os fatores políticos na Petrobras pesam muito e atrapalham a coisa que é o preço segue o lucro. Já falamos aqui também do dividendo, quando que ela paga com bastante frequência, ultimamente está pagando quase todo trimestre aí, em 2 vezes sem juros, e falamos aqui do preço do barril de petróleo, vamos falar agora do preço da Petrobras. E para finalizar, nossa querida Petrobras hoje está estável com esse balanço aí. Eu até projetei um Fibonacci aqui da última subida e queda dela aqui, ela pode chegar aí até uns R$39 ainda, chegou a bater perto de 38 e pouco e voltou, e agora está no 34, e voltando a dizer o que a gente já disse lá, por que vem caindo ultimamente? Por causa dessas ladainhas aí de tentar botar administradores que não são pessoas talvez tão competentes quanto deveriam ser para cuidar da nossa querida Petrobras.
Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir e de dizer para mim aqui se você quer mais vídeos como esse, se você quer que analise outras empresas. Lá na nossa comunidade eu pego sempre as dicas de quem pede empresa e transformo em vídeo. Também quero fazer isso com os comentários. Eu preciso que você comente quais ativos você quer que eu analise e eu trago aqui para analisar. Lembre-se, Petrobras está uma boa empresa. Se ela é ou não uma boa empresa, a gente vai saber com o tempo, afinal de contas, só o tempo nos dirá se Petrobras vai continuar com os bons resultados que hoje ela tem. No número, hoje ela é uma das melhores, se não a melhor empresa da Bolsa, com certeza, mas já vem dando umas escorregadas, já vem dando umas ajustadas. Cabe a você analisar se faz parte do seu perfil. Já ganhou muito, de repente vende um pouco, faz um pouco de caixa aí para poder comprar outras empresas, dar uma diversificada. Não vai me botar todos os seus ovos num cesto só, porque se o cesto cair, quebra tudo e você perde tudo. Gostou do conteúdo? Fica com a gente aí, assiste outros vídeos, tem várias outras análises que a gente fez aqui no canal de várias outras empresas, está imperdível. Até o nosso próximo vídeo.